Houve um homem que percebeu que o imperador estava nu, ao compreender que o Criador deste mundo não era a luz suprema, mas um poder menor, arrogante e limitado. E se essa narrativa de desafio, intencionalmente suprimida por séculos, revelar a própria engenharia do controle espiritual e o caminho de saída, então ela nos entrega um mapa da consciência que vira de cabeça para baixo tudo o que nos ensinaram sobre bem e mal, Criador e criação. A história que desmonta 3 milênios de estrutura religiosa começa, ironicamente, em dezembro de 1945, quando um camponês egípcio cavava as margens do rio Nilo. Eu sou Leandro, e é um enorme prazer ter você aqui no canal Liberdade Espiritual. Antes que qualquer profeta falasse em salvação, antes que Jesus caminhasse pela Galileia, existiu um ser humano que despertou da ilusão e ousou desafiar o Criador deste mundo. Essa história foi apagada de propósito, condenada como a mais perigosa das heresias. É a história de Sete, o terceiro filho de Adão, uma figura marginalizada pela narrativa oficial do Gênesis. Para os antigos gnósticos, porém, Sete era o primeiro desperto. Ele compreendeu que este mundo funcionava como uma prisão sofisticada e que o Deus que exigia adoração era, na verdade, um impostor dominado pela própria arrogância. Essa é a cosmologia mais subversiva já concebida, uma visão que inverte tudo o que aprendemos sobre Criador e criação. Em 1945, próximo a Nag Hammadi, no Egito, o camponês Mohamed Alama encontrou um jarro antigo contendo 13 códices escritos em copta. Essa descoberta revelou a mais importante biblioteca gnóstica já encontrada, composta por textos sagrados que haviam sido proibidos e sistematicamente destruídos pela Igreja primitiva. Esses manuscritos não estavam ali por acaso. Foram escondidos deliberadamente por monges cristãos no século IV, em resposta direta à carta pastoral do bispo Atanásio de Alexandria, emitida em 367 d.C., que ordenava a destruição de todos os escritos não canônicos. Imagine a cena. Monges que haviam encontrado, nessas páginas, revelações profundas sobre a realidade, sendo forçados pela autoridade eclesiástica a queimar sua própria sabedoria. Alguns escolheram a desobediência sagrada. Em vez de alimentar as chamas, selaram cuidadosamente os manuscritos em jarros de cerâmica e os enterraram nas falésias de Jabal al-Tarif, apostando que o conhecimento sobreviveria até uma era futura. 15 anos depois, eles estavam certos. Quando finalmente traduzidos por estudiosos como James Robison, Elaine Pagels e Marvin Meyer, os textos de Nag Hammadi revelaram uma verdade suprimida. O cristianismo primitivo era muito mais diverso, místico e filosófico do que a versão que chegou até nós. Existiam evangelhos atribuídos a Tomé, Maria Madalena e Felipe. No centro dessa coleção estava um conjunto de escrituras que os acadêmicos chamaram de textos setianos, todos girando em torno de uma figura central, Sete. Não o Sete menor do relato bíblico, mas o primeiro ser humano a despertar plenamente, o ancestral espiritual de todos que carregam a centelha divina e a capacidade de enxergar além do véu da ilusão material. O texto mais importante desse conjunto é o Apócrifo de João. Ele aparece em 4 versões diferentes nos manuscritos, evidenciando sua importância central. Trata-se de uma cosmogonia complexa, uma história da criação que começa muito antes do Deus do Gênesis. Ela se inicia no reino da consciência pura e transcendente chamado Pleroma. Esses textos, que a Igreja primitiva tentou apagar por completo, ressurgem agora oferecendo uma perspectiva radical. O Criador do mundo material, aquele que exige obediência e adoração, não é o Deus Supremo. Ele é o demiurgo, um ser inferior, ignorante de sua própria origem. O Apócrifo de João, encontrado nas areias egípcias, não sobreviveu em apenas uma cópia. 4 versões distintas estavam entre os 13 códices de Nag Hammadi, uma prova incontestável de sua relevância para as comunidades setianas originais.
Esse livro secreto não apresentava uma narrativa simples. Ele descrevia uma cosmogonia detalhada que recuava ao reino do Pleroma, a plenitude absoluta. O Pleroma é a consciência transcendente anterior a toda manifestação material. É a fonte última de tudo que existe, mas não um criador separado de sua criação. Trata-se de unidade absoluta, luz sem sombra, ser sem oposição. Está tão além da percepção humana que só pode ser descrito pelo que não é. Por isso, os gnósticos utilizavam a teologia apofática, ou negativa. O Deus verdadeiro transcende qualquer categoria humana, não tem forma, não tem nome, não é matéria, não é limitado. Toda tentativa de defini-lo pela linguagem apenas o reduz. Dessa unidade incognoscível surgem emanações. Não criações artificiais, mas autorrevelações do divino, aspectos da consciência que se desdobram para se conhecer. A primeira delas é Barbelo, o primeiro pensamento. Barbelo é pai e mãe, uma entidade andrógena que contém a totalidade antes da divisão e da polarização. Dela emergem outras forças luminosas, a presciência, a incorruptibilidade, a vida eterna. São expressões da consciência divina tecendo a luz. Entre essas forças está Sofia, cujo nome significa sabedoria. E é com a sabedoria que a tragédia cósmica começa. Sofia sentiu um desejo intenso de conhecer o Pai incognoscível, uma paixão pelo conhecimento puro. Mas ela agiu sozinha, sem seu complemento, rompendo o equilíbrio essencial do Pleroma. O resultado foi um aborto cósmico. De sua solidão e confusão nasceu uma criatura imperfeita. Os textos lhe dão nomes severos: Yaldabaoth, Saclas, Samael, o filho do caos, o tolo, o Deus cego. Ele possui feice de leão e corpo de serpente, com olhos flamejantes. Mas sua característica mais importante não é a aparência, e sim a ignorância absoluta. Ele não sabe que foi gerado por Sofia, nem tem consciência do Pleroma. Olhando ao redor e vendo apenas o vazio, declara com arrogância total: eu sou Deus, e não há outro além de mim. Essa afirmação ecoa diretamente as palavras de Yahvé no livro de Isaías. Para os setianos, isso não era coincidência. O Deus do Antigo Testamento não seria a fonte eterna, mas o Demiurgo, um ser inferior nascido do erro de Sofia, cego à própria origem. Se o Criador da matéria é falho, então a matéria também é. Este mundo não é um presente amoroso, mas uma prisão construída por um ser que se enganou sobre si mesmo. Se esse Criador exige adoração por meio do medo, a verdadeira espiritualidade não está em obedecê-lo, mas em transcender completamente seu domínio. Para manter sua criação, o Demiurgo gera uma hierarquia de controle, os arcontes, governantes espirituais responsáveis por sustentar o sistema de ilusão e manter a centelha divina aprisionada. É sobre a criação dessa prisão e o surgimento do primeiro humano que a narrativa avança. O Demiurgo, chamado Yaldabaoth, não possui o poder criativo do Pleroma. Ele apenas organiza a matéria caótica resultante do desequilíbrio de Sofia. Para administrar seu reino, gera os arcontes, governantes associados às 7 esferas celestes visíveis na antiguidade: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Cada uma dessas esferas representa não apenas um corpo celeste, mas um nível de aprisionamento da consciência. O confinamento não é apenas físico, mas psicológico. Cada arconte governa um padrão que nos mantém identificados com a matéria: medo da morte, ganância, desejo, ambição, necessidade de aprovação. Eles são forças internas que nos fazem acreditar que somos apenas nossos impulsos e limitações. Abaixo dos 7 principais existe ainda uma hierarquia de 365 entidades menores, uma para cada dia do ano. Uma burocracia cósmica completa, dedicada a manter a ilusão em funcionamento constante. O Demiurgo decide então criar o ser humano.
Observa as águas primordiais e nelas vê refletida a imagem do Anthropos, o humano celestial que existe no reino da luz. Confundindo o reflexo com a fonte, convoca seus arcontes. Venham, façamos o humano segundo a imagem que vimos. Cada um contribui com parte de sua substância. O corpo é moldado peça por peça, como uma obra coletiva. Mas quando terminam, Adão está inerte. Os arcontes podem moldar a matéria, mas não conseguem infundir a verdadeira consciência. Sofia, arrependida, intervém. Súplica ao Pai Transcendente, que responde enviando Epinoia, o pensamento luminoso. Sem ser percebida, Epinoia atravessa as esferas e entra no corpo de Adão. Ele se move. Abre os olhos. A consciência do pleroma desperta na matéria. Os arcontes percebem imediatamente que sua criação os superou. Sentem medo. Não podem remover a centelha, então planejam aprisioná-la pelo esquecimento, forçando a consciência a se identificar com o corpo. Essa é a arquitetura da prisão. O passo seguinte é o Jardim do Éden, não como paraíso, mas como zona de contenção. A proibição do conhecimento não visava proteger, mas manter a ignorância. A serpente, longe de vilã, surge como mensageira da gnose. O fruto não traz morte, mas despertar. Comer foi um ato de desobediência sagrada. Da amnésia surgem Caim e Abel, filhos do esquecimento. Mais de um relâmpago de lembrança nasce Sete. Seu nome significa substituto, mas para os gnósticos era aquele plantado pela sabedoria divina. Ao nascer, Sete riu. Um riso de reconhecimento. Ele viu através da ilusão. Viu que o poder que exigia adoração era cego. Esse riso é o som mais subversivo já emitido. Sete buscou o silêncio, a contemplação, o isolamento. Enxergou os arcontes como padrões psicológicos, as esferas como camadas de ilusão. Recebeu os nomes dos governantes, e conhecer o nome é ter poder. Mapeou a rota de fuga da alma. Esse conhecimento foi transmitido apenas aos preparados, a semente de Sete. Essa linhagem não é biológica, é espiritual. Qualquer um que sinta que algo está errado com a realidade consensual carrega essa semente. O despertar ocorre em 3 estágios: reconhecimento da falsificação, lembrança da centelha e ascensão da consciência. Esse conhecimento foi perseguido, mas nunca destruído. Reapareceu em Noreia, nos mistérios egípcios, em Platão, em Jesus, nos evangelhos gnósticos. O cristianismo institucional suprimiu essa tradição porque ela tornava a autoridade desnecessária. Textos foram queimados. Comunidades eliminadas. Mas em 1945, quando o mundo entrava na era nuclear, os textos ressurgiram. No momento em que a humanidade adquiriu poder para se destruir, recuperou também uma sabedoria esquecida. Hoje, ciência, neurociência e física ecoam intuições gnósticas. A matéria não é sólida. A consciência não é produto do cérebro. O observador importa. Os arcontes modernos operam através da mídia, do consumo, da distração, do medo. Mas o santuário interior permanece inviolável. O riso de Sete não foi um evento histórico, foi um código. Reconhecer a ilusão é liberdade. Se algo em você reconheceu essa narrativa, então você carrega a semente. A questão não é se pode despertar, mas quando permitirá. O desafio continua disponível agora. Rir, como Sete, diante do poder que precisa do seu medo para existir. Eu sou Leandro, e toda a equipe do Liberdade Espiritual agradece por caminhar até aqui. Aqui você não é plateia. Aqui você faz parte. E agora fica a pergunta que o Demiurgo odeia: por que ela não pede permissão?
Você vai voltar ao sono, ou vai rir como Sete?